Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Tamile Veríssimo, eu sou professora de Administração Pública aqui do Rico Domingues e a gente já começou a preparação pré-edital para o concurso do CFO dos Bombeiros. E a dica importante para a disciplina de Administração Pública é sobre reformas administrativas. Esse é um assunto que com certeza vai cair no edital, isso cai em todos os editais quando cai a disciplina de Administração Pública. E as reformas administrativas, o que são? São reformas para alterar os modelos teóricos da administração pública. A forma como a administração pública é conduzida, a cada marco histórico aí, ela se altera para que um novo modelo teórico esteja em vigor. A gente teve 3 reformas administrativas, então vem comigo para a gente ver quais foram. O primeiro modelo teórico, o primeiro momento que a gente viveu na administração pública no Brasil foi o patrimonialismo. Começou ali em 1808 e essas características se estabelecem puramente até 1930. Então, 1808 até 1930. Qual é a principal característica do patrimonialismo? É a confusão entre o patrimônio público e o patrimônio privado. Essa apropriação do dinheiro público pelos entes privados. A corrupção é a marca desse período. A total desorganização administrativa, A gente não tem ideia de carreira, a gente não tem formalismo, a gente não tem leis escritas. O que a gente tem é realmente um governante se apropriando daquele espaço público. Então a gente tem corrupção, a gente tem nepotismo, a gente tem clientelismo. O que é o clientelismo? É a relação de cliente que se estabelece entre o poder econômico e o poder político. Um dando sustentação para o outro. Uma empresa privada que financia uma campanha política para que tenha retorno uma política pública. Então, isso é o clientelismo. Então, o patrimonialismo é toda essa desorganização administrativa, essa apropriação do dinheiro público. E aí, na década de 30, a gente tem a primeira reforma burocrática com o DASP, o Departamento de Administração do Serviço Público, lá no governo de Getúlio Vargas, em meio a um governo extremamente autoritário. Sendo num governo autoritário, essa primeira reforma administrativa aconteceu de forma altamente centralizadora pelo traço do autoritarismo. Mas a burocracia, então, ela é implantada no Brasil com essa reforma. E aí a gente começa a ter as ideias de carreira, as ideias de plano de cargos e salários. A gente tem pela primeira vez orçamento e planejamento sendo pensados de forma concomitante. A gente tem o formalismo realmente para a administração pública. Licitação começa a ter realmente regras para a contratação de bens e serviços para a administração pública. E então, burocracia. Só que a gente sabe, nasce a burocracia no Brasil, ela já nasce altamente rígida, contraproducente, sem trazer o retorno esperado para a sociedade. A burocracia já é um traço dela, e aqui no Brasil isso fica muito evidente, ela é autorreferente. O que isso quer dizer? Ela está sempre olhando para si mesma, sem se preocupar com a sociedade, com o que ela vai trazer de retorno para a sociedade, sempre pensando nos seus controles burocráticos, seus controles processuais. E aí, em 67, a gente tem a segunda reforma administrativa no Brasil, com o surgimento Decreto-Lei 200, de 67, ele que organizou a administração indireta no Brasil, nessa ideia de empresa pública, fundação, autarquia, sociedade de economia mista, e também organizou a administração direta. Ele viu que tinha um número excessivo de ministérios, organizou e sistematizou. É considerada o Decreto-Lei 200 a primeira experiência gerencial no Brasil. Por quê? Porque trouxe aspectos bem de ideia de administração privada, Flexibilidade, tu criar uma fundação que realmente tem expertise para implementar aquela política pública como se fosse uma empresa privada. Essa é a ideia da administração indireta quando ela foi criada. Por isso que o Decreto-Lei 200 é considerado a primeira experiência gerencial no Brasil. O Decreto-Lei 200 foi uma reforma, mas não alterou o modelo teórico. A gente continuou na burocracia. E aí, em 88, a gente teve um outro marco importante, que foi a Constituição Federal de 88, que é considerada um retrocesso administrativo, um retrocesso burocrático. Por quê? Porque ela aumentou o controle para a administração pública, esse controle mais processual, esse controle dos tribunais de conta,
as competências do Tribunal de Contas, e também ele parelhou, né, a administração direta com a indireta. A indireta começou a ter todas as regras de contratação, de bens, serviços, de pessoal, assim como na administração direta. Então, ela é considerada um retrocesso administrativo, não é uma reforma administrativa nesses termos. Mas aí, em 95, no governo do Fernando Henrique Cardoso, com o Ministério da Administração e Reforma do Estado, através de qual plano? O PDRAE, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Com esse plano, a gente tem a reforma gerencial no Brasil. Então, de fato, a gente começa a seguir esse modelo do gerencialismo, que é, em linhas gerais, a gente administrar a coisa pública como se fosse uma empresa privada, realmente pensando em retorno para a sociedade, retorno para o cidadão, trazer efetividade nas políticas públicas, trazer mais eficiência no uso dos recursos públicos. Essa é a ideia geral do gerencialismo. Então, a gente teve 3 modelos teóricos no Brasil: patrimonialismo, burocracia e gerencialismo. E na prova de 2015, em todas as provas, na verdade, sempre tem uma ou duas questões sobre isso, sobre as reformas administrativas. E na prova de 2015, a gente teve uma questão sobre isso. Vamos resolver. Deu algumas características e pediu para tu categorizar se estava referente à administração burocrática ou à administração gerencial. Vamos lá. Prega a descentralização, com delegação de poderes, atribuições e responsabilidades para os escalões inferiores. A administração burocrática, como eu falei para vocês, ela é altamente centralizadora, né? Na mão de um só, no governo autoritário, lá no Getúlio Vargas. Já a reforma gerencial, ela realmente pensou na questão da descentralização, passando para entes da administração indireta, da sociedade civil, a implementação de política pública. A ideia no gerencialismo é que o Estado não é o detentor de todo o conhecimento para conseguir implementar uma política pública. Ele precisa dessas parcerias com entes da iniciativa privada, com entes da sociedade civil organizada. Então, por isso que ele fala tanto em descentralização. Então, a primeira ali é gerencial. Segunda, prega o formalismo, a rigidez e o rigor técnico. Características da burocracia, né? Ele realmente traz esse formalismo, essa questão prescritiva. O problema são os excessos, mas aí isso são disfunções da burocracia. Mas a burocracia, como ela foi pensada, foi nesses termos, realmente de formalismo, de rigor técnico. Pensa na sociedade como um campo de conflito, cooperação e incerteza, na qual os cidadãos defendem seus interesses e afirmam suas posições ideológicas. Na burocracia, a gente fala muito na previsibilidade. A gente tem os mesmos processos sempre definidos, porque a gente acredita que a sociedade funcione daquela forma sistemática. Já no gerencialismo, a gente entende que não. O mundo está em constante mudança, em constante evolução, e os processos têm que refletir essa questão da mutabilidade. Então, realmente a gente tem que falar numa administração flexível. A confiança é limitada, permanentemente controlada por resultados, mas ainda assim suficiente para permitir a delegação, para que o gestor público possa ter liberdade de escolher os meios mais apropriados ao cumprimento das metas pré-fixadas. Acho que tem muito sentido com a questão anterior, né? Se a gente fala que as respostas não são permanentes, a gente tem que estar sempre questionando. E para isso a gente tem que dar flexibilidade para o gestor público fazer esse manejamento. Lógico, a confiança é limitada, a gente sabe como funciona a administração pública, a apropriação do dinheiro público, né? Então, o que a gente vai controlar são os resultados. Entregando os resultados, supõe-se que o processo também está ocorrendo da forma que deve ser. Então, essa é a ideia do gerencialismo. É autorreferente e se concentra no processo, em suas próprias necessidades e perspectivas, sem considerar a alta ineficiência envolvida. Esse é bem traço da burocracia, né? Como eu falei para vocês, o olhar para si, para os seus controles, ela é autorreferente. Então, qual é a questão que fica correta? É a letra C. Esse é o início da preparação, né? O pré-edital é isso, a gente falar dos primeiros tópicos. Então, vem com a gente que a gente vai continuar dando dicas para a preparação e a tua aprovação no CFO dos Bombeiros. Um abraço!